Então, estamos consternados aqui com o voto do Fux, que é um voto político, contraditório, e, na nossa opinião aqui, é um apito de cachorro para a extrema-direita. Como é que o senhor está vendo até agora a manifestação do ministro Luiz Fux, doutor Fernando? Por favor. Primeiro, eu estou, nesse momento, consultando o meu próprio livro aqui para lembrar o Geopolítica da Intervenção, lembrar de votos dele. Porque, veja, vamos a dissecar o voto do Fux. A primeira parte, que é a parte relativa à incompetência do Supremo Tribunal Federal, o argumento de que o Supremo não seria competente para julgar o Bolsonaro, porque ele é ex-presidente da República, eu quero lembrar que, além do Bolsonaro, é acusado o Garnier, que é acusado como comandante da Marinha, certo? Portanto, a Constituição da República não só reserva o julgamento de presidente no Supremo Tribunal Federal, mas também de comandante das Forças Armadas. Se ele fosse acusado de um crime militar, seria julgado no Superior Tribunal Militar. Ele, como é acusado em relação a um crime contra a democracia, como comandante, é julgado no Supremo. Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula logo depois do golpe de 64, fixando a jurisprudência de mais de 100 anos, que dizia o seguinte: o foro de prerrogativa persiste mesmo depois do exercício do cargo. O que aconteceu? Aconteceu que, durante o regime democrático, depois de 1988, se eu não me engano, 95, não me lembro bem a data, o Supremo resolveu revogar a súmula, e um dos argumentos para a revogação da súmula foi o seguinte: nós nunca tivemos um ex-presidente acusado. Ocorre que nós tivemos, durante os últimos 10 anos, o seguinte: o Lula preso, certo? Injustamente. O Temer preso injustamente, foi preso pela franchising da Lava Jato no Rio de Janeiro e depois absolvido. Isso levou o Supremo Tribunal Federal... Me dá um segundinho. Claro. Estamos aqui com o doutor Fernando Fernandes. Levou o Supremo Tribunal Federal a rever a sua jurisprudência sobre o foro. E isso ocorreu em uma decisão plenária recente. Portanto, esse voto, nesta parte, não tem mais sentido, porque esse assunto não está em debate na turma. Esse assunto já foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, não faz muito sentido, é só um sentido simbólico. Tá? Da mesma maneira que em relação à competência da turma do plenário. Nos demais assuntos que ele votou sequencialmente, sobre cerceamento de defesa, quantidade de material que a defesa assumiu, sobre o conceito de organização criminosa, dizendo que é preciso separar o que é concurso de agentes e organização criminosa ou quadrilha. Se eu fosse examinar do ponto de vista doutrinário só, essas partes do voto são lindas e maravilhosas. São de um juiz altamente garantista e compreendedor da profundidade do direito penal. Só tem um problema: ele sempre votou contrário a todas as teses que ele está falando. Inclusive, ele ressalva isso. Ele diz: olha, lá no mensalão
houve absolvição, mas eu fui vencido. Então a pergunta é: por que um ministro que tem um índice das menores concessões de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, um ministro extremamente duro, um ministro que in trust we believe, ou in trust, qual foi a frase do Dallagnol mesmo? Vou recordar aqui. A frase é in Fuchs we trust. Ou seja, o Dallagnol disse in Fuchs we trust. Nós confiamos no Fux, falando que... olha aqui. Dallagnol, dia 22 de abril de 2016. Deltan, 13h04 da tarde. Caros, conversei com o Fux mais uma vez. Reservado, é claro. O Fux disse quase espontaneamente que o Thierry fez uma queda de braço com o Moura. Por que um juiz, um ministro, que se posicionou contrário a essas teses no Mensalão, que se posicionou a favor da Lava Jato, da perseguição do Lula, que manteve contato com os membros da Lava Jato, está aí o diálogo, que revogou, veja, Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo conseguiram uma decisão do Lewandowski para entrevistar o Lula. Uhum. Nós também. Eu quero só lembrar que também o Adi Damus e eu, representando o Lula, também entramos no Supremo Tribunal Federal com o pedido para ele dar entrevista. Quem suspendeu a decisão do Lewandowski foi o Fux, que fez com que o Lula ficasse calado, sequestrado, até o final da eleição. Por que um ministro que adotou toda essa trajetória, de repente, faz um voto altamente garantista? Essa é a questão. Veja, se ele dissesse, olha, eu queria dizer aqui, certa vez o ministro Marco Aurélio de Mello, que fez uma extraordinária passagem pelo Supremo Tribunal Federal, mas que, ao ir se aposentar, fez uma série de elogios ao Moro, na minha opinião, saiu mal do Supremo, mas fez uma passagem extraordinária. Por quê? Porque o Marco Aurélio, que foi primo do Collor, ele tinha o costume de votar vencido. Em várias questões, mas ele votava de acordo com o que ele achava sobre o direito. O Marco Aurélio, ele inventou uma vez uma tese para não conhecer habeas corpus. Certo? Ele dizia o seguinte, chegou um momento e diz, olha, eu acho que o volume de habeas corpus é muito grande, os advogados entram com habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, então eu entendo que a gente não deve mais admitir, etc. Em determinado caso, inclusive na Lava Jato, olha, incrível, hein? Pelo que eu me lembro, foi um habeas corpus durante a Lava Jato. O ministro Marco Aurélio falou no plenário do Supremo Tribunal Federal, diz assim, se arrependimento matasse, eu seria um homem morto. Eu inventei a tese do habeas corpus, não devia ser conhecido, e me arrependo hoje. Legítimo, correto? Você pode rever a sua posição. Ou seja, o ministro Fux poderia chegar para votar dizendo, olha, eu votei no Mensalão de tal maneira, eu votei em tal maneira, mas cheguei à conclusão que eu estava errado, vou mudar de posição. Ótimo. Mas não é bem isso que ele está explicando. Ele simplesmente profere um voto que, neste ponto, é ao contrário do que tudo que ele sempre defendeu. Então, na minha visão, é um voto casuístico e não isonômico com os jurisdicionados. Ou seja, ele está votando assim, claramente, em razão de quem está sendo acusado. Ele adotou uma posição, ele, ministro, nomeado pelo PT, correto? Ministro nomeado pelo PT.
Pela Dilma, isso mesmo. Adotou uma posição. Foi pela Dilma, se eu não me engano. Foi. Que o nomeou. Ou seja, adotou uma posição de persecução ao Lula, de persecução ao PT, mas quando estamos diante do Bolsonaro acusado de um grave crime, ele, sob o ponto de vista do foro, ele votou contrário, mas é a posição dele mesmo. Mas isso não significa nada, porque não tem efeito prático. Quanto aos demais, são fundamentações lindas, que, na verdade, sob o ponto de vista teórico, mas que ele é contrário. Agora, do ponto de vista prático, mesmo assim, não está com a razão. Por quê? Ele diz o seguinte, vou explicar. Vocês me interrompem se eu pode seguir, está muito bom, doutor. É complicado demais. Do ponto de vista teórico, veja, ele diz assim, a organização criminosa só é possível quando se reúne para cometer uma multiplicidade de crimes. Bonito, mas eu pergunto o seguinte, e se for só um tipo de crime? Pode ter uma organização criminosa para fazer assaltos? Uhum. Um crime só. Roubo? Pode? Pode. Não precisa ser vários crimes. Você pode ser vários atos criminosos, mas pode ser um único tipo de crime? Pode. Então está errado. Né? Pode ser uma organização criminosa que visa cometer homicídio, só homicídio? Também pode. Então, apesar de ser bonito quando se vê um juiz adotar uma posição mais libertária e restritiva do direito penal, nós, que somos da área criminal, temos o costume de reconhecer nele uma sensibilidade, uma humanidade. Mas o sujeito tem uma trajetória completamente diferente do que ele está fazendo hoje. Então, desse ponto de vista, acho que é casuístico. Da mesma maneira, o seguinte, da mesma maneira que quando se vê bolsonarista falar de direitos humanos, você se pergunta, mas vocês sempre atacaram direitos humanos? Vocês homenageiam tortura? Como é que vocês vão falar de direitos humanos? Vocês mesmos comemoravam o Moro, comemoraram a prisão do Lula, comemoraram tal, fizeram homenagem a torturador, agora vem falar de direitos humanos. Então é o seguinte, não quer dizer que eles não tenham direitos humanos, nem que eles não tenham direito a devido processo legal. Eles têm esse direito. Nós devemos garantir esse direito a qualquer um. Mas o fato é o seguinte, eles não têm direito de utilizar essa fundamentação. Me parece que é um pouco parecido em relação à questão do Fux.